Fecha a porta aí, João, por causa do som, né? Boa tarde, internauta que nos acompanha neste momento pelo Facebook PT na Câmara. Estamos ao vivo nesta quarta-feira, diretamente de Brasília, hoje recebendo um convidado muito especial, o deputado federal eleito por São Paulo, deputado Rui Falcão, que já foi presidente nacional do partido, já foi inclusive deputado federal, né, em 2000, e agora retornando, né, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, telespectadores, internautas do nosso Ponto a Ponto. Prazer estar aqui com vocês. Você falou de 2000, na verdade eu cheguei aqui, assinei e me licenciei no dia seguinte, porque eu fiquei 4 anos como secretário da então prefeita Marta Suplicy. É verdade. Então, na verdade, pode ser que esse é o meu primeiro mandato efetivo. Efetivamente o primeiro mandato. Tanto, né? que o pessoal me trata aqui como novato. Né? Como novato ainda. E com certeza o deputado Rui Falcão, que fez 158.389 votos em São Paulo, em 623 municípios do estado, o deputado Rui Falcão, né, teve votos lá no estado de São Paulo. Deputado Rui Falcão, nós aqui estamos em rede com a sua página no Facebook, e eu já peço para que você entre lá na página do Facebook do deputado Rui Falcão, curte a página, convide seus amigos para conhecer a página do Facebook e também do Twitter do deputado Rui Falcão, porque ele é muito atuante no Twitter. E também estamos transmitindo aqui, deputado, pela página do Partido dos Trabalhadores, o PTDF, e também pelo Twitter do PT Nacional. Posso fazer um comercial aqui? Deve, deputado. Já que você falou do meu Twitter e do meu Facebook, nós estamos voltando agora, você que nos acompanha, o meu Facebook, aquela live que era às terças-feiras, quando eu não era deputado, nós fizemos uma enquete para ver o que os nossos militantes, simpatizantes achavam, se era na segunda ou na sexta-feira. E por uma larga margem, se não me engano, venceu a sexta-feira. Então nós vamos retomar nessa sexta-feira, às 18 horas. Já nesta, deputado? Nessa, aquele bate-papo semanal de meia hora, em que a gente interage com o Brasil todo, e aqueles que não conseguem ter suas perguntas, suas ponderações atendidas, durante a semana no Facebook está tudo lá. Nossa opinião, nossa resposta. Então, nos acompanhem pelo Facebook também. Então, o compromisso já na sexta-feira, né, a live com o deputado Rui Falcão. Deputado, a agenda neste ano aqui em Brasília, com a nova legislatura, promete ser quente, né, todos os aspectos. E nós já temos aqui um pacote, né, lançado pelo ex-juiz Sérgio Moro, que anunciou o chamado pacote anticrime. Sérgio Moro, inclusive, que está aqui na Câmara hoje. De forma irregular, porque é uma sessão sem nenhum valor. Ele veio aqui usar o auditório. Certo. Não tem nenhuma convocação, nenhuma publicação. É uma informalidade. Tem gente lá para assistir e tal, mas não é um ato formal da Câmara dos Deputados. Certo. E o pacote? Porque a gente vê o Sérgio Moro todo valente quando se refere, né, ao Lula, ao PT. Mas sobre o Queiroz, por exemplo, sobre a família Bolsonaro, ele está bem quietinho, né, deputado? Não, eu estou denominando... Bom, primeiro ele era um juiz cuja parcialidade ficou notória mundialmente, por vários episódios em relação ao Lula, e agora por essa tibieza, esse silêncio inexplicável, silêncio ensurdecedor, diante das denúncias do Queiroz, do perdão ao ministro-chefe da Casa Civil, por acusação de Caixa 2, essas questões das milícias, que aliás nós estamos pretendendo fazer uma CPI aqui na casa, certo, de autoria inicial do deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, do PT. Mas é curioso, porque o ministro da Injustiça, agora que ele é ministro, acho que é ministro da Injustiça, porque ele manda para cá, não mandou ainda, está circulando por aí, tal do pacote anticrime, lei anticrime. Será que existiria alguma lei pró-crime? Então já é um pleonasmo na própria apresentação. Ele não é muito bem versado em direito, não, pelo que a gente está percebendo, e muito menos ainda em técnica legislativa.
Certo. Porque todos os ministros anteriores, todas as políticas mais macro referentes à segurança pública ou outras, sempre passam por comissões de juristas, por audiências públicas prévias, e nada disso ele está fazendo. Ele está mandando um pacote que tem, na verdade, ele quer dar uma evidência de combate à corrupção, que é uma coisa que preocupa muito a população, menos a violência, que é o que efetivamente a população sofre, e não sofre só dos ladrões, dos criminosos, do crime organizado, sofre também da polícia, que agora é a polícia James Bond. Tem permissão para matar. Porque ele introduz, nós já temos no direito pátrio a questão da legítima defesa. Sim. E ele amplia a questão da legítima defesa para os policiais e agentes de segurança, dizendo inclusive que na iminência de um ataque ou diante de forte emoção, que é permitido matar e aí podem diminuir a pena ou sequer nem punir. Ora, esse conceito de violenta emoção é muito subjetivo. Quem vai medir isso? Né? A outra coisa, ele está descumprindo vários dispositivos constitucionais. Dispositivo da presunção de inocência, da competência de determinados órgãos, a tal ponto que o ministro Gilmar Mendes, que não é de segurar a língua, disse que isso aí é uma coisa, parece um pacote para cretinos. E o ministro Marco Aurélio Mello já se manifestou também, e o decano Celso de Mello, para não falar de todas as instituições, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e várias defensorias também, com argumentos consistentes, mostrando que esse pacote não tem como prosperar. E coisas que poderiam, por exemplo, tratar efetivamente de problemas de segurança, por exemplo, não tem nada sobre a proteção das fronteiras, sobre o tráfico de drogas, sobre o tráfico de armas, sobre o controle de armas, que agora o Bolsonaro libera através do porte indiscriminado. E tem coisas assim inacreditáveis nesse pacote. Por exemplo, transferir crimes eleitorais para a justiça comum, quando nós temos uma justiça especializada, se as questões eleitorais têm que ser reportadas por ela. Você estabelecer o regime fechado para todas as pessoas, independente da qualidade do crime, isso viola o princípio da ampla defesa, da presunção de inocência. Então, é inacreditável que ele tenha enviado, cogite fazer essa proposta com tanto descalabro, né? Exato. E também, nesse pacote chamado anticrime, como comentou aqui o deputado Rui Falcão, ele fala da prisão em segunda instância, né? E dá um atestado aí, né? Isso aí já está todo mundo explorando, que ao ver a necessidade de colocar isso na lei, ele basicamente reconhece que o Lula é preso político, foi para a prisão indevidamente, porque o que a Constituição diz ninguém pode ser considerado culpado antes de sentença penal condenatória em última instância. E, independente disso, o Supremo Tribunal Federal está para definir, em abril, umas 3 ações diretas de constitucionalidade, algumas propostas por advogados, outras pelo PCdoB, e até que isso não se resolva também, ele não poderia estar querendo transformar em lei algo que é objeto de dispositivo constitucional. Até mesmo a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu, por maioria exígua, não poderia prevalecer, porque o Supremo não pode reescrever a Constituição. E para mudar esse dispositivo constitucional, seria necessário, inclusive, uma nova Assembleia Constituinte, que é uma cláusula pétrea, artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ele está também querendo introduzir no direito brasileiro algo que se chama uma cópia do direito americano, plea bargain, ou confissão barganhada, que, na verdade, vai levar mais inocentes para a cadeia, mais gente que é pobre, vai aumentar o sistema carcerário brasileiro, que já está superlotado, é a 3ª população carcerária do mundo,
Sim. E, curiosamente, nos Estados Unidos hoje, eles já estão modificando essa legislação, Sim. inclusive para acabar com essa chamada barganha, e estão atenuando as penas, ele quer aumentar as penas, para que, e na China isso está ocorrendo também, para reduzir o número de presos nas prisões. Então, ele está indo na contracorrente, inclusive, daquela legislação que ele quer copiar. Que ele tanto admira, inclusive. Sem contar que a common law americana é um outro sistema jurídico que o nosso não contempla esse tipo de barganha. Certo. Então, ele está sendo objeto de crítica de todos os setores, e não adianta dizer que quem está criticando é porque quer proteger os criminosos, é porque quer proteger os corruptos. Não se trata disso, não. Nós queremos, sim, que haja combate à violência, mas para isso precisa ter mais investimento em inteligência, em aparelhamento das polícias, e, principalmente, eles estão ajudando a ampliar quando começa a retirar direitos sociais, a retirar recursos para a saúde, para a educação. Quer dizer, essa política de ajuste arroxo, que vai se manifestar, inclusive, na chamada deforma da Previdência, Sim. Isso é algo que pode alimentar a violência, pelo desespero, pelas condições de vida e tal. Então, a política toda contraditória, que só tem racionalidade se a gente entender o que é o governo Bolsonaro. Um governo antipopular, antidemocrático, entreguista, que viola a soberania nacional, a Constituição e os direitos fundamentais da maioria da população. Nós estamos ao vivo pelo Facebook PT na Câmara, conversando com o deputado federal Rui Falcão, eleito pelo PT de São Paulo. Deputado com larga experiência política, já foi presidente do Partido dos Trabalhadores em nível nacional, já foi também deputado estadual em São Paulo e está aqui conversando pelas páginas das redes sociais do PT na Câmara, pelo Twitter do PT Nacional e também pela página do Facebook do PT do Distrito Federal e, claro, pela página também do deputado Rui Falcão. Pedimos que você entre nas redes sociais do deputado e acompanhe o mandato e toda a trajetória que o deputado Rui Falcão com certeza fará aqui em defesa dos trabalhadores, dos brasileiros na Câmara Federal pelas redes sociais, Twitter do deputado, Facebook, tá ok? Então, assim, nós vamos dar continuidade agora. O senhor tocou num ponto do deputado Rui Falcão, que é a reforma da Previdência. No governo de Temer já tivemos a deforma trabalhista, né, que foi aquela tragédia aprovada a reforma trabalhista. E agora, né, o Bolsonaro e a sua equipe, com o Paulo Guedes, querem empurrar goela abaixo aqui do parlamento e dos brasileiros a reforma da Previdência, né, deputado? Então, eu acho que o primeiro ato de um novo governo que se instalou, se pensa na economia, o primeiro ato deveria ser, sabe o quê? E eu quero lutar para que isso ocorra aqui, votar a lei de valorização do salário mínimo, que é uma lei que foi promulgada durante o governo Lula e que vence esse ano de 2019. Então, o salário mínimo é uma conquista não só dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, é uma conquista civilizacional da maioria da população, porque o salário mínimo garante a vida de boa parte da população mais vulnerável, não é o valor ideal, embora no governo Lula e Dilma ele tenha subido mais de 70% acima da inflação, mas também ele ajuda o comércio, ele estimula as vendas. Então, foi uma lei que fez o país evoluir, fez o país avançar, e é um exemplo para o mundo. Então, eu acho que a primeira medida que o governo deveria apresentar, no início da legislatura, era logo garantir que o salário mínimo vai ter um fator de reajuste que permita manter o poder de compra da classe trabalhadora, das classes trabalhadoras. Mas não é isso que eles estão pensando, infelizmente. O que eles pensam é em cancelar direitos. Isso nós vimos na fusão de ministérios, isso nós vimos na profusão de medidas provisórias que estão tramitando aí, todas de alguma maneira procurando retirar direitos aqui ou ali. E a própria medida que antecedeu o governo Bolsonaro, que é a emenda 95, que congela o orçamento e vai, esse ano, maximizar os problemas sociais. Pois bem, mas o PT
acha que não precisa mexer com a Previdência. Nos nossos governos mesmo, nós estamos analisando a questão da Previdência. Mas de que maneira? Primeiro, de forma democrática. Fizemos uma comissão quadripartite que reunia entidades dos aposentados, entidades dos trabalhadores na ativa, o governo e as empresas que contribuem também para a Previdência. Bom, isso posto, criamos o critério de 85-95 que está em curso. Aliás, esse ano já é 86-96. Né? Mas o projeto de reforma que se apresenta é um projeto de retrocesso, regressivo, que tem como único objetivo favorecer ainda mais o lucro do sistema bancário e financeiro. E é um sistema, alguns pontos desse sistema, principalmente a questão da capitalização, que é o núcleo do projeto de reforma, ele está sendo modificado agora já em 4 países que adotaram esse sistema e que o sistema está fracassado. Chile, Peru, Colômbia e México. Inclusive no Chile com números crescentes de suicídio, né? Porque as pessoas que tiveram que fazer seus planos de previdência e a remuneração das contribuições não funcionaram, não funcionou a remuneração, então as pessoas estão recebendo menos de um salário mínimo no fim da vida. Então, esse tema da capitalização nós vamos combater até o fim. A outra coisa é o absurdo de equiparar a idade mínima para aposentadoria entre homens e mulheres em 65 anos, sob o argumento de que a população brasileira aumentou a expectativa de vida, e é verdade, por causa dos programas que nós fizemos, isso foi bom, e eles querem reduzir a expectativa de vida agora, porque querem fazer as pessoas trabalharem até o contribuição osso. mínima de 40 anos, isso, né? Contribuição mínima de 40 anos. Se você quiser, você pode contribuir 20 anos, que é o mínimo, para receber 60%. E ainda não sabe se é isso, porque tem uma parte que obrigatoriamente você tem que entrar nos planos de previdência complementar. Então, é uma idade mínima muito elevada e não se pode equiparar homens e mulheres, sob o argumento de que as mulheres vivem mais. Então, elas precisam... A outra coisa, já uma grita, inclusive, dos policiais militares de São Paulo, que não querem se equiparar ao sistema das Forças Armadas. Então, isso já é no campo deles. Aí, né? Você vê que não tem diálogo, então as coisas não funcionam. Eles não dialogam mesmo. E estão fazendo mudanças na Previdência Rural, que vai prejudicar os trabalhadores da área rural. Isso tem repercussão nos municípios também, principalmente nos municípios com menos arrecadação. Como é que a economia local sobrevive? Com o Bolsa Família, com o salário mínimo e com as aposentadorias. Exatamente. Na hora que você aperta isso aí, a questão federativa e a questão municipalista vai se agravar. Com certeza. Então, é preciso dar um basta nesse tipo de proposta. É uma proposta lesiva e nociva à maioria dos trabalhadores. Essa exigência de 40 anos de contribuição é muito elevada. Se você considerar que a rotatividade no mercado de trabalho é enorme no Brasil, se você considerar que tem desemprego crescente aqui no Brasil, e o que é pior, não há nenhuma medida destinada a cobrar com rigor todos os devedores e sonegadores da Previdência. E não há nenhuma medida também para aumentar a arrecadação da Previdência. Quando você cria a jornada intermitente, quando você cria a carteira verde e amarela de trabalho, que é para reduzir direitos, você quer mais direitos ou quer emprego? Isso tende a reduzir a arrecadação da Previdência. Então, nós estamos vendo que realmente o problema não é resolver o suposto déficit da Previdência, que o senador Paim, na CPI da Previdência, mostrou que existe o sistema de seguridade social no conjunto, e se você observar o conjunto, não há déficit. Então, inclusive ameaçando agora, dizendo o seguinte: vocês que são jovens, se continuar como está, vocês nunca vão receber, ou mesmo os aposentados atuais, que eles querem colocar a favor da reforma, dizendo o seguinte: se não fizer essa reforma aqui, você vai passar a não receber
a aposentadoria que você já tem direito. Chantagem Né? absurda. Uma chantagem, uma propaganda. Sim, mentirosa. Tipo fake news Fake aí, news, né? fake news. Na qual eles são mestres desde essa eleição que foi viciada em vários aspectos. Primeiro porque condenaram o Lula sem provas, sem crime, forçar os prazos da justiça eleitoral. O objetivo era o Lula não ser candidato, o Lula não poder falar e agora o Lula não poder ser visto. Porque quando proíbem ele de ir ao velório do irmão, é para ele não ser visto, ele não ia nem falar. Até visitas religiosas, Isso. né, deputado? Uma coisa... Então restringindo a presença de advogados. Aliás, outra coisa que tem no projeto do Moro é a possibilidade de gravação de conversas entre advogado e cliente. Isso aí é de um absurdo terrível. Né? Verdade. Então, a nossa bancada vai se opor a esses dois projetos. Nós vamos lutar muito para esclarecer a população sobre perda de direitos, mobilizá-la. E isso depois tem uma reação em cadeia. Né? Lá em São Paulo, hoje, já me solidarizei com eles, inclusive, os servidores municipais estão em greve. Em greve. Porque há um processo de confisco através da nova Previdência, que já foi aprovado em primeira votação, que elevou a contribuição deles para 14%, e o projeto original do Dória falava em 19% para quem ganha acima de 5 salários mínimos. Ora, 19%. Quem ganha 5 salários mínimos tem imposto de renda, mais 19% de previdência, é um confisco. Verdade. O deputado Rui Falcão está ao vivo aqui pelo Facebook, PT na Câmara, e também pelas redes parceiras do PT Nacional, Twitter, PTDF, pela página do próprio deputado Rui Falcão. Eu sei que o senhor tem uma reunião da bancada do PT também para discutir esses projetos e como fazer a resistência nesse ano aqui. Então, quero já aqui agradecer e deixar a palavra franqueada aqui para o senhor. Quero agradecer e dar só um recadinho final que nós não abordamos aqui. Tem uma questão decisiva no país, e toda a questão das fake news, tudo isso está nesse pacote, que é a questão da democratização da comunicação. Nós temos um oligopólio da comunicação no país, dois estão até brigando entre si lá. O Brasil é um dos poucos países que não tem democratização da mídia, não tem uma regulação, e é algo que eu pretendo atuar muito firmemente aqui, em conjunto com a Federação Nacional de Jornalistas, com o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, com as entidades que reúnem as rádios comunitárias, enfim, nós precisamos dar voz e vez à grande maioria do povo brasileiro, que não pode ser simplesmente receptor, mas tem direito de ser produtor de informação também, e que seja informação democrática, ampla, de múltiplas versões, e para isso nós precisamos quebrar o oligopólio, precisamos proibir a propriedade cruzada e fazer uma nova legislação. Eu sei que isso é difícil, isso exige muita mobilização, muita luta, mas eu estou disposto a travá-la aqui no Parlamento e fora do Parlamento, como eu já fiz durante a minha vida. Então, vocês acabaram de ver aqui, né, entrevista exclusiva com o deputado federal Rui Falcão, e que já adiantou aqui um pouco do caminho também do seu mandato, que vai lutar pela democratização dos meios de comunicação no país. Nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco, né, deputado? Estamos sempre à disposição e conversaremos certamente mais vezes com o deputado Rui Falcão. E não esqueça de entrar lá e curtir a página, né, do Facebook, do Twitter do deputado Rui Falcão, e convidar os amigos também para conhecer o trabalho do deputado e acompanhar, porque de fato será um mandato democrático, popular e muito combativo aqui na Câmara. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Obrigado a você e Lula livre.